Boa tarde. Infelizmente, como vocês viram aí, né, eu não venho hoje com uma boa notícia. Infelizmente, aconteceu um imprevisto aqui na casa da minha mãe ontem, no domingo, né? Vocês viram que minha família tava lá também, tal, e minha mãe simplesmente me ligou do nada. Eu tava gravando o vídeo de costas e acabei nem vendo o celular. E quando eu vi, na mensagem eu li ela falando que a casa dela pegou fogo. Na mesma hora eu liguei pra ela de chamada de vídeo e ela chorando muito, que o que partiu meu coração foi ver minha mãe chorando. Todo mundo conhece minha mãe, sabe que ela é sempre alegre, sempre feliz. E ela despedaçada, vendo que ela tinha perdido tudo, né? As coisas dela, da casa dela, simplesmente pegou fogo, a sala dela, a tomada do ar-condicionado deu curto e pegou fogo. Ela tava do lado de fora da casa. Foi questão de segundos, gente. Ela falou, a filha foi questão de segundos. Eu fui lá pra fora ela foi fazer alguma coisa que eu nem me recordo mais. Quando ela entrou pra dentro de casa, já tava tudo preto, já tinha pegado fogo em tudo. Então a sala dela, ela perdeu tudo. Ela perdeu o sofá dela, ela perdeu... a televisão explodiu. Graças a Deus a minha mãe está bem, graças a Deus meu padrasto está bem, não aconteceu nada com ninguém, ninguém foi afetado, porque Deus é bom. Ela poderia estar dormindo e não ver, porque minha mãe estava lá fora, ela não sentiu o cheiro, ou ela poderia ter saído de casa e ter acontecido muito pior, ter dominado a casa inteira, mas graças a Deus não deu tempo. Deus estava no controle de tudo. A gente entende que quando tem que acontecer, acontece. Agora a gente entregar mesmo nas mãos de Deus. Ele sabe o que faz. Às vezes a gente não entende os planos dele, né? Principalmente numa situação como essa, da gente lutar para conquistar as nossas coisas e perder assim em questão de segundos. E a gente tá bem com tudo isso que tá acontecendo. Foi uma coisa que ninguém tá esperando, né? Ninguém espera que isso vai acontecer. Então, assim, a fumaça pegou o restante da casa, né? Então, assim, o de menos que a gente vai pintar, vai dar um jeito de reformar, e fazer pelo menos o principal para que minha mãe volte a entrar dentro de casa, porque as coisas dela tá tudo do lado de fora, na garagem, né? Tá tudo, a gente tirou tudo para poder tentar limpar, ajeitar, né, para poder a gente resolver o que vai fazer de reforma, o que a gente vai conseguir mexer. Vai ter que os armários dela da cozinha deu ruim tudo. A geladeira dela, graças a Deus, não deu ruim não, só tá suja. A gente vai tentar limpar, mas provavelmente manchou por conta das cinzas do fogo, né? Igual manchou as paredes todas, vai ter que pintar tudo. O guarda-roupa dela também a gente teve que tirar. Então, assim, ela perdeu várias coisas, bastante coisa, bens materiais, graças a Deus, com uns poucos a gente vai conquistando, mas assim, gente, se tornou numa proporção que eu não esperava. Quem me acompanha aqui sabe que eu ia já fazer uma mini reforma na casa da minha mãe, eu ia pintar, eu dei meu sofá e minha cama, que tava bem novinhos pra ela, né? Então a gente tava pra reformar no final do ano, que eu ia me programar, ia me organizar, a gente ia esperar um tempo pra ela poder arrumar pro final do ano, né? A gente já tinha combinado, então a gente tava se organizando pra isso, eu tava juntando dinheiro pra gente fazer pro final do ano. A gente ia mais pintar, trocar algumas coisas que a gente podia, o sofá eu tinha dado já pra ela, então a gente ia fazer o básico, sabe, que tá no meu alcance, porque infelizmente, se eu pudesse, eu dava uma casa nova pra minha mãe aqui nessa situação. Se eu pudesse, eu falava, mãe, deixa isso aí que a gente aos poucos vai fazendo, você vai pra uma casa nova. Se eu pudesse, gente, era o meu sonho fazer isso, sabe? Mas infelizmente não tá no meu alcance, muita coisa eu não consigo dar conta sozinha. Eu faço o que eu posso pela minha família, mas tem coisas que fogem do meu controle. Isso que aconteceu, né? Simplesmente fugiu do meu controle, eu não consigo arcar com tudo, porque seria muita coisa, sabe? Então, eu pensei em fazer uma vaquinha para poder ajudar em algumas coisas. Quando acontece das coisas fugirem do nosso controle, não tem o que a gente fazer, sabe? Então, eu decidi abrir uma vaquinha, ou então colocar aí pra vocês o Pix da minha mãe,
pra gente poder, o que entrar, gente, pra gente vai ser lucro, qualquer coisa. Quem puder ajudar, quem não puder ajudar também, tá tudo bem. Oração, gente, orem pela vida da minha mãe, pra ela ficar mais tranquila, orem pra que Deus possa suprir tudo o que foi perdido, que isso já vai ser uma grande ajuda. Quem puder nos ajudar com qualquer valor também vai ser muito bem-vindo nesse momento, porque é o momento que a gente precisa pra poder ajeitar as coisas de lá dentro, pra ela entrar pra dentro de casa o quanto antes, né? Aqui, a gente tá rindo, mas foi sério, tá? Ó, olha aqui. Deixa eu falar. A ficha já não caiu não, ainda tô anestesiada. Não, mas Deus vai suprir tudo que você perdeu. Eu chorei muito. Quando eu vi minha casa queimando, comprar as coisas com muito esforço. E ver tudo se perdendo assim, é muito triste. É muito triste. Minha mãe falando e eles... Mas Deus vai suprir. Deus sabe. Vai dar tudo em dobro. Deus sabe. Não tomei nem banho na minha cara. Toda machucada. Agora vai tomar banho. O banheiro vai ficar limpinho o banheiro. Caraca, gente. Pelos domésticos, os domésticos. Aí minha mãe falou que simplesmente, quando ela entrou em casa, já tava tudo alastrado. Os vizinhos veio ajudar a jogar balde, não deu tempo nem de chamar bombeiro. Os vizinhos veio ajudar a jogar balde e foi quando parou o fogo. Mas quando parou também já tinha alastrado quase tudo, né? A fumaça foi pra casa toda. Gente, olha aqui o vinagre, como é que tá? Todo cheio de... Ela falou que ela vai guardar o vinagre. Fala. Tu vai guardar... A cara dela, como que tá? Tu vai guardar o vinagre? O azeite, o azeite. O azeite. O Felipe jogou bem aqui. Gente, entrou um monte de fumaça. Acabou com o negócio, ela falou que ela vai guardar. Primeiro azeite defumado do Brasil. Primeiro vinagre defumado. Parece que saiu de dentro da terra. Gente, eu tô rindo aqui só. Ó, gente, aqui fora tá as coisas todas. O pessoal da igreja da minha mãe veio ajudar a limpar algumas coisas. A geladeira dela, ó. Isso dali é tudo que queimou, que vai pro lixo, que não tem mais jeito, entendeu? Aí ficou algumas coisas aqui, ó, o guarda-roupa também, que ficou ruim. Aí tá as coisas aqui, o sofá que eu dei pra ela, que a gente ia conseguir colocar lá, já sujou todo, a gente vai ter que botar pra lavar, isso aí é o de menos, né? Só sujou mesmo, mas o sofá tá novinho pra gente botar na sala dela, se Deus quiser. E é isso, ó. Tá tudo sem luz aqui, gente. Tudo escuro, porque pegou fogo na elétrica da casa, né? Pra poder mostrar aqui pra vocês. Eles já estão fazendo aqui buraco pra poder passar os conduítes, botar luz, né? Fazer aqui. E aí eles ficaram de colocar o piso aqui da sala hoje. O restante a gente vai ver como vamos fazer. Porque eles vão conseguir ajudar a gente hoje só, né? Que eles têm outros trabalhos pra fazer. A gente vai ter que ver outro pedreiro
para poder fazer orçamento, para poder fazer o restante das coisas, né? Pintar, embolsar, que aqui vai ter que fazer outro embolso de tudo aqui. E as outras coisas é mais pintar. A gente conseguiu lavar aqui na cozinha, como foi piso, a gente conseguiu limpar mais ou menos, ó, tá vendo? Aí depois, quando tiver botado, eu vou ver pra botar rebaixamento aqui pra poder ficar melhor. E dá até menos trabalho, né, de pintar, porque aí pinta só as paredes, tá vendo? Aqui a gente tentou salvar o armário, mas manchou tudo, ó. Não deu pra salvar, não. Ó, tá vendo as paredes? A gente tentou lavar, tirar o grosso pra quando pintar não ser tão trabalhoso. Aí aqui é o outro quartinho que minha mãe fazia as coisas de costura dela, que não afetou tanto, graças a Deus, é mais pintura mesmo aqui. A gente até fez um ralo ali, ó, tá vendo? Pra poder jogar ontem água, porque aqui não tem pra onde cair, né? Não tem caimento, não tem nada. E aí eu aproveitei pra comprar piso pra botar em tudo, já que vai trocar aqui da sala. Esse daqui é quando minha mãe fez reforma aqui, por isso que tá assim, mais novinho. Que ela reformou aqui, botou piso aqui, botou nas paredes. Aí depois vai ser mais de lavar essa parte aqui. Aí aqui no corredor, o banheiro também foi mais sujeira, que sujou. E o quarto dela foi o que não afetou e ficou as coisas mais lá dentro. Afetou pouca coisa, sabe? A parte mais afetada mesmo não foi aqui na sala. Que aqui na sala queimou tudo, gente. Queimou o sofá todo, queimou, a televisão explodiu. Foi tudo, não teve como salvar nada. E o restante foi mais a parede mesmo que sujou. Algumas coisas afetaram, que eu mostrei pra vocês. O guarda-roupa que ficava naquele quartinho, a gente teve que destruir ele. Porque ficou tipo mofado, derretido por dentro, sabe? E o armário da cozinha a gente tentou lavar, mas também não deu muito jeito, não. Mas a parte mais afetada da casa foi a sala e o restante foi indo, sabe? E se tivesse deixado mais um pouco, ia alastrar a casa toda o fogo, né? Mas ainda foi um pouco pra cozinha, aí da cozinha foi pra aquele quartinho, só não chegou a pegar no quarto da minha mãe. E o banheiro também foi mais, sujou os pisos. Aí eu tô vendo pra trocar o piso do chão do banheiro, né? E o quarto dela também eu já ia antes ajeitar. Eu falei pra vocês que eu ia reformar aqui, eu ia reformar a sala e o quarto da minha mãe, né? Que eu ia pintar, eu não ia fazer nada muito brusco, gente. Porque como eu falei pra vocês, é muita coisa. Eu já faço o que eu posso sempre. Eu também tenho as minhas coisas, eu também tenho minha vida, eu também tenho contas pra pagar, eu também tenho boletos, tenho muita coisa também na minha vida pra fazer. E eu tô sempre fazendo também pela minha mãe, né? Porque ela só tem eu e meu irmão. Por ela, ela tem as coisinhas dela, então a gente tenta ajudar no que a gente pode, sabe? Mas infelizmente a gente não pode fazer o quanto a gente gostaria que a gente de fazer. E aí eu ia ajeitar o quartinho dela, né? Eu trouxe a cama, o sofá tá tudo aqui já, que ela ia colocar, inclusive tá até aqui no quarto dela. Só que a gente ia fazer no final do ano, que a gente ia se organizar melhor pra poder pintar aqui, ó. Tá vendo? A cama tá aqui. O sofá tá lá fora, que chegou a sujar um pouco também, por conta da fumaçada. E aí eu ia ajeitar aqui a sala, mas aí a casa... E aí a gente ia dar mais um jeito, sabe? Ia pintar, a cama que a gente vai colocar. Aí lá na sala eu ia trocar o painel dela, o sofá eu já tinha dado pra ela. Então a gente ia fazer o básico, sabe? Mas que fosse ficar mais aconchegante, que fosse ficar mais bonito. Isso que a gente ia fazer. Mas aí a proporção foi muito grande do fogo, sabe? Foi algo que a gente não esperava que aconteceria. E aí já fugiu do meu controle, já fugiu do meu orçamento. Então, assim, a gente vai tentar fazer o máximo que a gente conseguir aqui. Aí agora eu tô esperando o pessoal da elétrica voltar, né? Que aí eles vão botar as coisas que o Marlon comprou. O Marlon foi lá. Aí eu comprei as coisas da elétrica e os pisos, as coisas. Aí o piso do restante da casa a gente vai botar, acho que durante a semana. E o da sala, os rapazes vão tentar colocar hoje pra adiantar, porque a sala é a mais afetada. E também minha mãe precisa entrar pra dentro de casa, né? Porque tá tudo lá fora, as coisas dela toda tá tudo lá fora. Gente, sobre isso, a seguidora mandou aí, falando que ela queria ajudar com menos, só que lá no aplicativo tava pedindo a partir de R$25. Não sou eu que coloco, gente, é do aplicativo. Eu nem ia fazer a vaquinha, eu ia deixar só a chave, mas eu fiquei com medo das pessoas, sei lá, acharem que não é verdade, sei lá, porque sempre tem, né? Então a vaquinha é uma coisa, querendo ou não, confiante, né? Eles tiram uma porcentagem pra eles e eles que controlam tudo. Eu só faço, só cadastro e eles que controlam. Então eles colocam lá um mínimo
que pode doar. Por isso que eu coloquei a chave dela, porque aí pela chave a pessoa pode dar o valor que quiser, né? E o que entrasse na vaquinha seria lucro mesmo. Até a estimativa de coisa que tá lá que eu coloquei é só por estimativa mesmo, só pra poder criar mesmo, entendeu? Mas não foi o que eu coloquei, não. É do próprio aplicativo da vaquinha mesmo. Gente, vocês também estão me falando pra minha mãe ficar lá na minha casa, né? Aqui do Corte 8. Mas ela não quer, gente. Eu já falei, foi a primeira coisa que eu falei pra ela. A gente leva uma cama, coloca, sei lá, uma geladeira lá, fica lá só com essas coisinhas até terminar, entendeu? Pra ela ficar mais tranquila, ficar mais confortável. Ela não quer de jeito nenhum, gente. Ela não quer sair de lá. Ela não queria nem jogar as coisas que queimou fora. Minha mãe é muito apegada, sabe? Nossas coisas, né, gente? Até eu, na minha casa, sou super apegada com as minhas coisas, ver tudo assim. Minha mãe tá meio desnorteada. Ela não quer. Ontem eu falei pra ela pra dormir lá, pra dormir em outro lugar. Ela não quis. É só Jesus, né? Que também não tem como a gente controlar muito que é a escolha dela. E aí eu falei pra ela pra ir pra lá, esperar um pouco. A gente conseguir fazer com mais calma pra ela não ficar lá com as coisas tudo espalhadas. Não quer. Ainda mais que ela tem uns cachorros pra poder olhar, né? Ela tem dois pitbull agora, que ela ainda pegou um filhote. Ela tá com um filhote. Graças a Deus não aconteceu nada com os cachorros também. Os cachorros estavam do lado de fora com eles, então não conseguiu pegar eles. E isso que tava na sala, ela e o cachorro. Só que ela trouxe todo mundo pra fora. Parece até uma coisa, né? E aí tem um pitbull, dois pitbull, um filhote, um grande. E o outro também é grande, que é labrador. E aí ela não vai pra... Tipo assim, quando ela vai lá em casa, ela só fica um pouco tempo. Ou quando ela vai, o Aldair que fica lá na casa com os cachorros. Porque não tem quem olhe, sabe? Até o pessoal vai lá, bota uma ração, uma água. Mas a minha mãe não gosta, ela também não confia de deixar a casa sozinha, fica preocupada. Então ela não quis sair de lá, quer ficar lá. E não tem muito também o que eu fazer, né? E aí agora a gente tá aqui atrás das coisas também pra poder voltar pra lá de novo. Gente, alguém que já tenha feito essa vaquinha saiba me auxiliar, porque eu só fiz e pronto, eu nem vi nada. Eu sei que eles descontam, como eu falei, né, eles pegam uma porcentagem pra eles, mas essa questão do mínimo que eles colocaram de 25, eu vi que outras pessoas conseguiram dar menos de 25, tipo R$1, R$3, tem lá, tem uma lista lá de notificação, e eu vi que algumas pessoas conseguiram dar menos que R$25, eu não sei o que aconteceu e o porquê desse mínimo, não, mas é do aplicativo, não foi o que eu coloquei, eu só criei, coloquei os dados e foi só isso. E aí, se alguém tiver feito vaquinha, souber me auxiliar sobre isso, porque eu tô perdida, não sei, não faço a mínima ideia. E eu vou até falar pra vocês que é mais fácil vocês fazerem diretamente até pra conta da minha mãe, pra não dar esse problema, até porque na vaquinha ainda tem um tanto de dia aí que você precisa esperar pra conseguir retirar de lá da conta da vaquinha. Aí eu não sei direito, então quem quiser fazer diretamente pra conta dela é o rebaixamento, gente, a gente decidiu colocar porque valeria mais a pena do que ter que embolsar o teto todo, emassar, pintar. Ia sair um preço muito mais barato de material do que ter que fazer todo esse trabalho. E seria muito mais rápido, né? Como eu falei pra vocês, a gente precisa de coisas que façam rápido, coisas que sejam mais rápidas, mais práticas. E aí o rebaixamento é bem fácil de fazer, é bem rápido de fazer, né, no caso. Então por isso que a gente decidiu colocar o rebaixamento. Foi até a ideia que o pastor que tinha dado. Eu nem pensei em rebaixamento nenhum, gente. Pra mim, se pintasse já ia dar jeito, mas não. Eles falaram que ia ter que fazer... tirar, descascar tudo, ia ter que embolsar, ia ter que amassar pra poder pintar. E aí o rebaixamento vai ficar por baixo do teto, sabe? Não vai mexer em nada no teto, só vai rebaixar, então vai subir aquela parte. Eu já falei com o Leandro, gente. O Leandro, vocês já conhecem meu pedreiro, né? Ele passou o orçamento pra poder fazer lá. Ele ainda, assim, fez um descontão pra gente por conta do acontecido e tal, né? Não teria como ele não cobrar, porque é coisas que dão trabalho, mas aí a gente vai ter que pagar ele também. Aí os pisos eu consegui comprar,
as coisas pra poder botar o piso sobre piso lá na casa dela. E aí vai ser pintar, basicamente, pra ficar as coisas ajeitadinhas, é isso. Aí depois vai ser a questão dos móveis, né, que aí a gente vai ver aos poucos. Eu também tinha um parceiro que queria fechar comigo, que era lá pra minha casa. Eu tô vendo se a gente fecha pra casa da minha mãe. E a gente vai fazendo tudo aos poucos, né, devagar, conforme dá, e é isso. Amigas, eu estou em casa agora, minha voz... Gente, eu tô sem voz nenhuma. Eu já tava ruim da garganta. Aí no domingo minha garganta tava melhor. Mas depois disso tudo, eu não sei se foi o nervoso, eu não sei se foi que eu inalei muita fumaça lá. Não foi nem fumaça, foi o cheiro. E aí eu não sei se foi isso, se foi porque eu fiquei nervosa. Eu sei que eu fiquei muito rouca e acordei super sem voz. E eu vou até evitar ficar falando muito pra ver se minha voz recupera, porque eu preciso trabalhar, né? E vou tentar editar vídeo, não sei se vou conseguir editar tudo hoje, porque eu tô muito cansada. A gente vai editar aqui as coisas da banho na Isis, tentar descansar um pouco pra amanhã, porque amanhã eu tenho que tentar editar vídeo. Se eu não conseguir editar hoje à noite, eu vou tentar acordar cedo amanhã pra editar, que era o vídeo que eu tava gravando no final de semana, né? Mas aconteceu um imprevisto, eu tive que parar o vídeo, mas eu vou postar assim mesmo. E as coisas da minha mãe eu vou postando aos poucos também, conforme eu nem tenho mostrado muito ela, né, gente? Eu mostrei pra vocês um pouco, mas minha mãe tá bem abalada, assim, por dentro, né? Eu como filha, eu sinto, mas ela tenta não demonstrar que ela tá mal, mas é óbvio que tá. Ontem, inclusive, a gente... Chegou um pessoal lá na casa dela, né? Foi pra poder falar com ela e tal. E aí eu fui, depois de um tempo, eu fui perguntar quem era o pessoal. E ela simplesmente esqueceu que tinha ido gente lá. Falei, mãe, aqueles dois pessoal que veio aqui falar com você. Ela, mas não veio ninguém aqui, não. Não veio ninguém aqui, não. E aí eu já comecei a ficar bem preocupada com isso, né? E aí na hora o Aldair veio e falou o nome das pessoas. E aí ela lembrou que eles tinham ido lá falar com ela, porque ela não estava lembrando quem eram as pessoas. Então isso até me preocupou um pouco. Ela tá com a cabeça muito perdida, né? Muita coisa na mente. Menina, e hoje eu nem mostrei pra vocês, né? A gente tava colocando as coisas, as placas de drywall, né? Do drywall que eu mostrei pra vocês, do rebaixamento. Também foi cabeça dura dos meninos. Eles apoiaram na geladeira, as coisas tá tudo lá de fora que eu mostrei pra vocês. Só que aí tinha muita placa de drywall, muita, e elas são pesadas. E aí na hora a gente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ninguém nem pensou em nada. Apoiaram a placa do drywall na geladeira, as únicas coisas que salvou. A geladeira da minha mãe já não tava muito legal, né? Ela tem uma geladeira e um freezer. Já não tava muito legal, tava um do lado do outro. Eu sei que eles começaram a apoiar, não tinha umas 15 placas já apoiadas na geladeira. A geladeira tombou junto com o freezer lá, caiu tudo no chão, quebrou a porta da geladeira. Minha mãe já ficou mais arrasada ainda, mas eles conseguiram encaixar de novo. E aí, como eu falei, na hora a gente tava tão coisa, porque o Lucas tinha que ajudar eles a descer do carro as coisas, pra gente poder voltar em Caxias pra comprar a tinta, que a gente acabou que nem conseguiu comprar, e entregar o carro, que emprestaram um carro a gente pra gente conseguir buscar piso, trazer piso, levar piso, pegar coisa, trazer coisa, e foi porque a gente pegou as coisas do rebaixamento. E aí ele foi tentar ajudar pra poder colocar lá, e depois a gente colocar pra dentro de casa, porque se molhar aquelas placas já era, ia começar a chover já, né? Então ele foi tentar correr contra o tempo, a gente foi apoiar na geladeira, simplesmente tombou tudo, aí a porta saiu, aí eles conseguiram encaixar, mas a geladeira em si já não estava muito legal. E aí já pegou fogo um pouco nela, né? Só que não danificou tanto. Acho que se envelopar ela já fica mais direitinho. Mas eu nem vi se minha mãe testou se estava funcionando ainda. Eu sei que o freezer tava, que o freezer ainda tombou em cima do cimento, então ficou menos pior. Só Deus, gente. O pastor nem conseguiu mexer na eletricidade toda que tinha que mexer, mas ele deu uma moralzona lá. E ele não vai poder estar sempre lá, né? Então, não sei se ele vai conseguir fazer tudo.
E ele não cobrou nada, né? Ele fez por aí pra ajudar mesmo. O Leandro vai lá essa semana pra poder ver, pra começar a fazer, agitar as coisas, enquanto essas coisas dela tá tudo lá de fora. E tem mais o que eu ia falar? Esqueci, gente. Minha cabeça tá louca. Me perdoem. Mas é sobre isso. Parece que eu tô bêbada, né? Meu olho tá assim, minha cabeça tá doendo desde cedo. Não tomei o remédio. Agora que eu vou tomar um banho, vou lavar minha cabeça. Porque tá pura fumaça. E vou tomar um remédio pra me descansar, pra ver se amanhã eu acordo melhor pra pensar. Porque eu não tô conseguindo nem pensar mais. É tanta coisa na minha mente que eu não tô conseguindo pensar. Cadê a Isis? Cadê a Isis? Isis!